Hoje é dia 23 de agosto e o nosso devocional de hoje é o capítulo de número 23 de Provérbios. E eu quero começar no versículo 4, quando ele diz assim, não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. O versículo 5 diz, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Até há uma frase que diz, vão-se os anéis e ficam-se os dedos quando alguém perde coisas materiais, não é verdade? Mas o que me chama a atenção nesse texto é logo no versículo 4, quando ele diz, não esgote as suas forças tentando ficar rico. Em outras traduções vai dizer, não se enfade para obter recursos, para obter dinheiro nessa terra. E isso daqui fala muito sobre a maneira que nós gastamos a nossa energia, a maneira que nós gastamos as nossas forças mesmo para os objetivos que nós queremos, como nós dedicamos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, a nossa dedicação. E algo que é muito necessário é entender que se nós amarmos o dinheiro, nós estaremos desagradando a Deus. E não podemos amar bens materiais, precisamos amar pessoas, amar companhias, amar estar no meio da família, alcançar objetivos, sonhos, mas jamais centralizar a nossa força, a nossa energia naquilo que é material, naquilo que passa, que é terreno. Então, não podemos ter isso como parte central da nossa vida. A ambição, ela muitas vezes pode ser boa no sentido de você ir atrás de objetivos. Agora, jamais fazer com que essa ambição traga prejuízo à sua saúde, à sua vida, ao seu casamento, à sua família ou algo do tipo. Então, não podemos nos esgotar as nossas forças buscando buscando riquezas materiais aqui nessa terra. O próximo conselho do capítulo 23 está no versículo de número 9, quando ele diz, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Realmente não compensa, como ele diz, não compensa conversar ou aconselhar pessoas que de fato não querem, que desprezam a sabedoria. Então, a essas pessoas, a sabedoria que está na Bíblia, os conselhos que nós podemos transmitir, para elas não querem. Então, ele deixa muito claro, não vale a pena conversar algo, uma preciosidade que é a sabedoria vinda de Deus com essas pessoas. O versículo de número 10 diz, não remova os marcos antigos, ou não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Pegando só a parte principal, esse texto aqui, ele é muito conhecido quando a gente quer falar que não remova os marcos antigos, significa não esquecer dos ensinamentos que aprendemos lá atrás, não esquecer daquilo que foi ensinado lá atrás. Mas esse texto, na verdade, e vale para esse ensinamento, mas esse texto, na prática, para essa época, ele estava falando o seguinte, se a sua propriedade tem uma certa limitação, um limite, não invada o limite do terreno ao lado, não se aproprie daquilo que não é seu. Então vai falar sobre justiça. O versículo de número 12, ele vai dizer, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. E olha que interessante, porque em outras traduções vai dizer, aplique a disciplina ao seu coração. E por que o nosso coração precisa de disciplina? Porque é do nosso coração de onde provém impurezas. É do nosso coração de onde provém o mal. O próprio Jesus disse que do coração do homem é de onde vem o homicídio, o adultério, a prostituição. Provém de lá. O nosso coração ele é corrompido pelo pecado. É por isso que nós precisamos aplicar disciplina ao nosso coração. E o que significa disciplina? Eu aprendi que disciplina significa fazer aquilo que é necessário ser feito, mesmo que você não queira, mesmo que você não esteja desejando naquele momento, para que lá na frente você tenha um resultado que você espera. Então, um exemplo muito claro é
você sabe que você tem que acordar cedo para ir ao trabalho, mas se um determinado dia você não estiver com vontade de acordar cedo, ainda assim você vai acordar, porque você sabe que você precisa ir para ter o resultado que você espera. O quê? Ter o seu emprego, ter o seu salário. Então, a disciplina é você olhar lá na frente o resultado que você está esperando e fazer agora o que é necessário. Mesmo que agora eu não esteja querendo, não esteja desejando, porque não tem a ver com o que eu desejo agora, mas tem a ver com o que eu espero lá na frente receber, né, em troca desse investimento que eu estou fazendo. Então, ele vai dizer, olha, essa disciplina de não de, de, de trabalhar pelos resultados futuros e não pelos desejos momentâneos, aplique essa disciplina ao seu coração, porque o nosso coração vai querer a todo instante coisas terrenas. Quem está fazendo uma dieta para emagrecer, aquela pessoa, todo dia ela vai olhar algo gostoso, ela vai querer naquele momento, mas se ela aplicar a disciplina à sua rotina, à sua alimentação, ela vai entender, eu não posso, porque lá na frente eu quero estar com a saúde assim, bem, eu quero estar com o corpo bem, então ela vai aplicar a disciplina na sua forma de se alimentar. Então, dedique, aplique disciplina ao seu coração. Então, por isso que nós precisamos aplicar disciplina ao nosso coração. E os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. E aqui tem muito a ver com aquilo que eu me alimento, com aquilo que eu coloco para ouvir. Então, se eu tenho a oportunidade de abrir o YouTube e assistir vídeos que me trazem conhecimento, eu preciso aplicar meu coração a isso, adquirir conhecimento, pessoas que vão me trazer conhecimento. Então, disciplina ao coração e aos ouvidos. O próximo conselho, a partir do versículo 15, são diversos conselhos, na verdade, quando ele fala, meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. E com certeza nós damos alegria a Deus, aos nossos pais, quando nós somos sábios. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Olha que interessante, do versículo 15 até o versículo de número 17, tem 3 palavras que acontecem aqui. A sabedoria, a retidão e o temor. Observe que ele fala, coração, se o coração for sábio, se os lábios falarem com retidão e se eu buscar o temor do Senhor. Se eu preferir o temor do Senhor. A sabedoria, o caminho para a sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor significa andar em retidão. O temor do Senhor é aquele que anda de maneira reta, justa, né? É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Provérbios 8 e 13 vai dizer que o temor do Senhor é odiar o mal. Justamente, tudo que se desvia do caminho de Deus, quando eu busco o temor do Senhor, eu passo a não me desviar dessa linha reta, dessa retidão. Então, o temor do Senhor, que é andar em retidão, ele me garante ir no caminho da sabedoria. Então, se nós queremos sabedoria, precisamos passar pelo caminho da retidão. Você jamais vai conseguir ser sábio se você não buscar ter um coração reto. Um coração que se desvia do mal. Um coração que se desvia das impurezas desse mundo, que se desvia do pecado. Então, é impossível, porque a sabedoria mesmo, ela diz, eu amo... Tem um texto de Provérbios que ela vai dizer assim, eu amo a justiça, eu amo a retidão, né? Então, se nós queremos adquirir essa sabedoria, precisamos andar em retidão. Continuando no versículo de número 18, ele diz assim, se nós fizermos isso, haverá uma recompensa. Se nós fizermos isso, certamente haverá um bom futuro para nós e a nossa esperança não falhará. Então, sempre há recompensas. Apesar que nós buscamos a Deus e nós passamos a buscar sabedoria, buscar a presença de Deus, não para uma recompensa, mas o bom é porque nós recebemos, Deus nos dá recompensa. O versículo 19 diz, ouça, meu filho, seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho, mais uma vez. Por que lá atrás ele diz, aplica a disciplina, agora ele está dizendo, guie o seu coração. O seu coração vai desejar coisas más. Aquela frase que diz assim, siga o seu coração, ela é totalmente antibíblica e anticristã, porque o nosso coração está cheio de maldades, ele está cheio de percepções erradas, de querer ir por caminhos errados, de fazer o que não agrada a Deus.
Por isso que eu preciso encher o meu coração com as coisas de Deus, para que ele não vá, para que eu não siga o meu coração corrompido, sim venha seguir um coração regenerado em Cristo. Então, guie o seu coração, né? Quando você sentir desejo de fazer algo, de tomar uma decisão, primeiramente verifique, primeiramente valide nos princípios cristãos, morais, se aquilo está correto. Não vá, como diz aquela música, deixa a vida me levar. Não, ela vai levar você para o buraco, ela vai levar você para onde não presta, né? Por mais que você ache que está tudo bem, há um texto aqui de Provérbios que eu já li em outros devocionais que vai dizer: há caminhos que ao homem parece bom, parece correto, mas no fim são caminhos de morte. Então precisamos ter esse entendimento, tá? E logo mais à frente, no versículo 20, ele diz: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Fala sobre companhia, as pessoas que você decide andar. E isso fala muito sobre se nós somos sábios. As companhias que nós decidimos andar. Uma coisa é eu poder estar em um momento com uma pessoa e falar algo de Deus para ela, e outra coisa é eu estar constantemente andando com ela, porque andar com uma pessoa tem que ter uma compatibilidade com o que ela faz. Então, se você anda muito com uma pessoa e você não é compatível com aquela pessoa, daqui a pouco você vai estar sendo compatível, né? E as chances de dela se tornar compatível com você, ela passar a seguir o seu exemplo, é muito menor do que você seguir o exemplo dela, porque o bom ir para o caminho mau é muito mais fácil. Então, uma pessoa que tem uma má conduta e você anda continuamente com ela, daqui a pouco você vai estar fazendo o que ela faz. O versículo 22 diz: ouça o seu pai, não despreze sua mãe. Então, o conselho dos nossos pais ainda sempre serão válidos. E o versículo 23 é um versículo que eu gosto muito. Ele diz assim: compre a verdade e não abra mão dela. Nem tão pouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Eu acho interessante quando ele fala compre a verdade, porque comprar significa algo que me custa alguma coisa. E existe um preço para nós sermos cristãos, para nós sermos filhos de Deus, para nós andarmos conforme a vontade de Deus. Existe um preço para isso. E às vezes a gente acha que a gente pode escolher o caminho que Deus tem para a nossa vida e não vai custar nada. Vai custar amizades, vai custar em determinado momento você ter que agir com a verdade e ter prejuízos financeiros. Se eu fizesse minha declaração de imposto de tal forma, eu ganharia mais. Eu teria menos prejuízo, mas para isso você teria que estar mentindo. E aí você vai dizer o seguinte: eu vou agir com a verdade e não vou mentir, mas eu vou ter um prejuízo, vou perder tantos R$ 1.000. É o preço pela verdade. Porque quando você abre mão de algo aqui, terreno, para seguir a verdade, você está mantendo o seu coração íntegro. Mas à medida que você vai aos poucos abrindo mão da verdade, para poder não ter prejuízos, para poder ter vantagens, ter benefícios, aos poucos o seu coração vai sendo corrompido e você vai perdendo a sensibilidade de estar diante de Deus de maneira justa. Então, não abra mão. Compre a verdade, não abra mão da sabedoria, não abra mão da disciplina. Aplique disciplina ao seu coração e também não abra mão do discernimento. O versículo 26 é mais lindo ainda, porque ele vai dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Então, para que nós realmente consigamos andar no caminho do Senhor, o nosso coração precisa ser dele. E o nosso coração é o centro das emoções, é o centro dos sentimentos. O nosso coração é o centro das nossas decisões. Por isso que diz que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Ou seja, aonde nós aplicamos o nosso tempo, dedicamos, investimos esforço, dedicação, tempo, decisões, emoções, sentimentos, relacionamentos, tudo isso, se estiver centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos princípios que Ele nos ensina, então nós conseguiremos andar de maneira íntegra diante de Deus todos os dias. E Ele diz: dai-me o teu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Coração, centro das emoções e tudo mais que eu disse. Olhos é atenção. A atenção que nós damos quando nós abrimos um vídeo, quando nós ouvimos uma pessoa, quando nós tomamos decidimos
prestar nossa atenção a algo, nós estamos ali abrindo uma porta. Se nós vamos continuar naquele caminho a partir da percepção do discernimento, se é correto ou não. Então precisamos ter isso em mente. E ele faz um contraponto quando ele diz assim: pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Ele está dizendo, né? E aqui eu entendo quando ele fala, Provérbios fala muito sobre a mulher prostituta, né? Fala muito sobre a mulher pervertida, algo assim do tipo. E quando ele fala isso, inúmeras vezes, eu não entendo que seja uma aplicação somente à mulher, mas eu acho que seja a tudo que nos desvia do foco, tudo que nos desvia da vontade de Deus. E para concluir, do versículo 29 ao versículo de número 35, você pode ler aí na sua Bíblia, você vai perceber que ele faz um relato sobre aqueles que se entregam à bebida forte, que se entregam ao álcool. As pessoas que fazem isso, existem consequências, e ele fala dessas consequências aqui que são reais. E ele fala: se afaste disso, se afaste dessas coisas. Então, esse foi o nosso devocional do capítulo 23 de Provérbios. Todos esses conselhos que, se aplicados à nossa vida, há uma grande recompensa de Deus para nós. Então, que esse devocional abençoe sua vida e vejo você no próximo devocional.